Hoje é dia 14 de dezembro de 2021, terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. Jesus Cristo e sua humanidade plena, parte 2. Complementando Jesus Cristo e sua humanidade plena, parte 1, gravada para o dia de ontem, dia 13. Jesus 100% homem, mas sem pecado, garante que em todas as nossas dificuldades podemos estar certos de sua intercessão por nós diante do Pai. Conforme o registro de Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Isto é maravilhosamente fantástico. Nos dias de hoje, precisamos lamentar com sinceridade a quantidade de cristãos que se voltam apenas à divindade de Jesus Cristo, quase chegando ao ponto de excluírem a sua humanidade, pensando assim estarem dignificando e honrando mais ao Senhor Jesus Cristo. Para quantos que vivem hoje em pleno século XXI, Jesus Cristo é apenas Jesus, ou é apenas Cristo, e deixou de ser Jesus Cristo, aquele que foi 100% homem e é 100% Deus. O monofositismo continua presente em muitas igrejas e em muitos ensinos e pregações no século XXI. O monofositismo é a ideia de que Jesus possui apenas uma natureza, mono, e outros tentam minimizar o conceito bíblico e verdadeiro da plenitude humana de Jesus. Temos, pois, dois grandes problemas. Aqueles que trazem a ideia que Jesus possui apenas uma natureza, e outros que querem minimizar a plenitude humana de Jesus. Quantos querem trazer para o lado da lógica as naturezas de Jesus Cristo? Quantos tentam compreender o divino e o incompreensível? Quantos querem penetrar com sua finitude no infinito? Quantos querem entender com sua imperfeição o santo? Infelizmente, quantos querem entender Deus e dizer a ele, do alto de seus tronos, que erguem a cada dia para si próprios, querem dizer, isso não pode, Deus, não pode, Jesus não pode ter duas naturezas, Jesus não pode ser 100% homem e 100% Deus, isso é impossível. Muitos negam a fome e o cansaço de Jesus e outras experiências humanas vividas por Jesus e afirmam que sua divindade energizava o seu corpo, impedindo Jesus de passar por essas experiências humanas. Jesus não sentia fome, ele era Deus. Ele é Deus, e Deus não tem fome. Jesus não se sentiu cansado. Não, de forma alguma. Deus não se cansa. Outros afirmam que Jesus fingia. Preste atenção, irmão, preste atenção, irmã, a seriedade disso. Porque outros afirmam que Jesus fingia ignorar alguns fatos. Pois Jesus, sim, era onisciente e conhecia tudo. Ele apenas fingia, fazia de conta quando dizia, alguém me tocou.
Porque eu sinto que de mim saiu poder. Alguém me tocou. Eu sei quem é, mas vou fingir que não sei para dar mais teatro, para tornar mais legal, mais assimilável esta relação com esta mulher. No entanto, irmão, no entanto, irmã, o que aprendemos na Bíblia e que foge totalmente a estas mentes férteis, e nós colocamos estas mentes férteis entre aspas, é que o Filho de Deus viveu sua vida divina humana na sua mente e no seu corpo. E por meio deles, em todas as áreas, tornando máxima, total e integral a sua identificação conosco, bem como externando toda a sua empatia em relação aos humanos. E o que é empatia, irmãos, senão aquela capacidade de nos compreender? E Jesus tem total empatia conosco. Ele pode nos compreender, ele tem capacidade de nos entender, porque ele foi homem, 100% homem. Podemos então dizer que Jesus Cristo conhece as nossas dores, porque ele sabe o que é padecer. Sabe, Jesus sabe o que é padecer. E ele conhece as nossas dores. Podemos então orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque aquele que assim nos ensinou a orar, um dia teve fome. Podemos chorar profundamente a morte do nosso ente querido, porque um dia vimos Jesus chorar a morte de seu amigo Lázaro. Irmão e irmã, nem sempre poderemos compreender e explicar tudo. E este é um dos pontos realmente difíceis ou impossíveis de explicar. Jesus Cristo foi 100% homem e é 100% Deus. Como é difícil para nossa mente, para nossa razão, para nossa lógica entender isso. E eu não quero aqui ser o explicador, mas quero chamá-los para examinarmos junto à Bíblia os textos que citamos ontem, dia 13, e citamos também hoje, dia 14, e nos apegarmos com sinceridade, com verdade, àquilo que esses textos nos ensinam. Quero convidá-los para juntos desfrutarmos de tudo de bom que podemos receber das dadivosas mãos de Deus. E será que podemos viver em paz? Podemos, mas não é a paz que o mundo dá. Podemos ser bem-aventurados? Podemos, mas não segundo o padrão do mundo. Podemos ter a vida eterna? Podemos, mas o mundo diz que não podemos. Podemos ser perdoados de nossos pecados? Podemos, mas o mundo acha que ele, o mundo, somente ele pode perdoar-nos de nossos pecados. E nós podemos aceitar, podemos crer pela fé que Jesus Cristo nasceu no Natal. Nasceu de uma virgem, viveu entre nós para ensinar-nos coisas maravilhosas e verdadeiras. Morreu na cruz do Calvário em nosso lugar para garantir-nos a vida eterna. Ressuscitou dentre os mortos e venceu a morte para garantir-nos também a ressurreição. Podemos aceitar isso? Podemos crer nisso? Podemos, claro que podemos. Isso apenas é o resultado da fé. Fé que é dom de Deus. Fé que vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não ouvir ensino de homens, mesmo que eles sejam estudiosos, que tenham feito mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não! A fé que precisamos vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E lembre-se que é na palavra de Deus que ouvimos e aprendemos que o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
foi assim mesmo. O reconhecimento da humanidade plena de Jesus é essencial, é fundamental para a sua fé e para a minha fé. Porque Deus nos fez sua imagem e semelhança. E é através de seres humanos como você e eu que Deus demonstra a sua glória e estende o seu reino aqui na terra. A promessa antiga lá de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, se cumpre integralmente e verdadeiramente em Jesus Cristo, o menino que nasceu em Belém, no Natal, e é por meio de Jesus Cristo que a vitória da humanidade sobre o mal está assegurada. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nunca nos esqueçamos. A Bíblia Sagrada apresenta Jesus de maneira clara como um ser plenamente humano e plenamente divino. O resto é invenção de mentes férteis.